Hoje é o último dia do ano de 2023 e como normalmente acontece nessa data, a gente para um pouquinho a vida para olhar o que passou e para projetar o futuro. Na verdade, essas duas atividades são um pouco complicadas de serem feitas. Afinal de contas, o passado existe enquanto nossa memória e nós sempre o reinterpretamos a partir de cada momento. E o futuro? O futuro não existe. O futuro existe como projeção. Em função disso, talvez seja muito mais interessante não olhar para o passado e nem projetar o futuro, mas olhar para o presente. Como estamos hoje, esse último dia de 2023. E talvez dar um passo além, perguntar que conselhos a sabedoria bíblica pode nos passar para que a gente analise o nosso próprio tempo, nosso próprio dia, e aí sim sejamos capazes de enxergar 2024 de uma melhor forma. O que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, gente, não tem nenhuma relação, deixa eu deixar claro isso aqui, nenhuma relação com coach, com teologia coach, ou qualquer que seja uma dessas bobagens que a gente escuta por aí. Então, a gente não vai falar aqui de mudar o mindset ou de focar nas conquistas que o universo vai trazer para você, do discurso positivo que trará também positividade na sua vida, nada disso. Isso é bobagem. O que a gente vai conversar aqui, na verdade, são coisas da nossa própria existência, da nossa própria vida. E esse momento é importante. Parar um pouquinho para olhar para si é necessário, porque senão a gente se perde. E quando a gente se perde da gente mesmo, aí sim nós nos encontramos com problemas sérios. Porque aí a gente está vivendo uma vida como máquina, como maquinário, como peça de uma engrenagem, forçados por uma ilusão de constante produtividade, que na verdade vai nos levar cedo ou tarde à exaustão e à destruição. Então, vamos parar um pouco a vida aqui para analisar o que a gente está vivendo e aí sim pensar para o futuro. Eu queria aqui resumir tudo isso numa frase. O que a gente vai conversar aqui nesse vídeo são conselhos do sábio para um ano novo melhor. Quando a gente pensa no sábio, vem à nossa mente a imagem de alguém, talvez morando no alto da montanha, um ermitão que vive solitariamente, também vive em meditação. Mas, na verdade, a figura do sábio não tem nenhuma relação com isso, nem no Ocidente e muito menos no Oriente. A partir da tradição bíblica, o sábio não é alguém ausente da própria vida. Ao contrário, o sábio é aquele que olha para a vida, a analisa e dela tira os seus insights de sabedoria. Basta ler, por exemplo, o livro de Provérbios na Bíblia, você vai encontrar vários provérbios que são ligados ao cotidiano. Há provérbios sobre criação de filhos, há provérbios sobre agir corretamente com o uso do dinheiro, há provérbios sobre como se portar na vida de forma ética, de forma justa, enfim, inúmeros provérbios que falam de coisas do cotidiano. Então, o sábio em Israel é esse personagem que olha a própria vida e vai extraindo dela elementos para a sua própria construção de sabedoria. Em Israel, além disso, a sabedoria passou por estágios de desenvolvimento. Nós encontramos, por exemplo, no primeiro momento, uma espécie de sabedoria que foi guiada por uma lógica de causa e efeito. Basicamente, a perspectiva era a seguinte: aqueles que faziam o bem na vida iriam colher também coisas boas. E aqueles que praticavam o mal iriam colher coisas ruins. A gente também tem vários provérbios que falam sobre isso. Mas, olhando a vida, se percebe que, na verdade, não é assim. E é realmente, né? A gente pode olhar ao redor e perceber que hoje há muita gente honesta, gente séria, gente boa, que está sofrendo horrores, muitas injustiças, e por outro lado há muita gente corrupta, perversa, que está muito bem, obrigado. Então perceba que essa lógica de causa e efeito, ela não tem mais serventia para a própria existência, ela deixa de ter a sua validade. Então a sabedoria precisa se repensar. E aí um livro específico que representa esse repensar da sabedoria é o livro de Eclesiastes. Talvez você já tenha lido, talvez você já tenha ouvido falar desse livro, mas eu quero aconselhá-lo a ler o livro. É bem interessante, é bem humano e é bem concreto no que diz respeito às situações do dia a dia. O livro está repleto de orientações muito sábias. Por exemplo, aquela lógica de pensar que há tempo para todas as coisas. Há tempo para semear, há tempo para ceifar, há tempo para abraçar, para deixar de abraçar, enfim. Eclesiastes vai demonstrando que a vida tem os seus momentos específicos e é preciso aprender a lidar com eles. Eclesiastes também vai chegar a dizer o seguinte: melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Isso é incrivelmente antipopular no nosso tempo, de só falar em vitória, de vitória e alegria. Mas Eclesiastes deixa muito claro o seguinte: a vida também tem os seus momentos de tristeza. E esses momentos têm que ser valorizados porque eles formam o caráter, eles formam a pessoa.
eles formam melhor o coração. Mas eu não queria olhar aqui para o livro inteiro, eu quero focar apenas num trecho, que é o capítulo 9. Porque eu acho que nesse capítulo 9 há orientações muito boas que o sábio de Israel, que esse livro representa, traz para nós e que aí sim a gente pode projetar para 2024. Então vamos lá. Quais são essas orientações, essas observações que o texto faz, que a gente pode entender para a nossa própria existência? O texto de questão é Eclesiastes 9. Então, queria ler com vocês uma parte desse texto, que diz o seguinte: deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme juramento. Este é o mal que há em tudo quando se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Bom, aqui Eclesiastes já deixa claro o seguinte: a gente não tem condição de prever o futuro. A gente pode até tentar imaginar como 2024 será, mas nós não temos condições de saber exatamente o que virá pela frente. A gente não tem como saber se são coisas boas ou se são coisas ruins que virão pela frente, porque o próprio texto bíblico afirma o seguinte: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao injusto. O mesmo sucede ao que teme o juramento como aquele que não faz juramento. O mesmo sucede ao bom como ao perverso. Por que isso? Porque a vida é assim. A vida tem os seus momentos de crise e os seus momentos de vitória. A vida tem os seus momentos de tristeza e os seus momentos de alegria. A vida tem seus momentos de conquistas, mas também os seus momentos de derrotas. E é preciso que a gente aprenda a lidar com isso. Porque, afinal de contas, não lidar com essas coisas nos torna gente imatura, nos faz crianças, nos faz gente infantilizada, que é incapaz de lidar com as dores que a vida apresenta. Porque, olha, eu garanto a você que em 2024 você terá dias maravilhosos, dias de felicidade, de alegria, de conquista. Mas eu também garanto a você que em 2024 você também terá dias difíceis. Porque é assim que acontece a vida. Acontece igualmente a todos e todas. Diante disso, então, qual é a outra orientação que Eclesiastes traz para nós que a gente pode projetar para 2024? Bom, se a vida é assim, repleta de altos e baixos, com suas crises e desafios, mas também com suas vitórias e potencialidades, se a vida é assim, então o que fazer em relação a ela? Bom, Eclesiastes dá a resposta: aproveita a vida. O texto continua dizendo o seguinte: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida pelo trabalho com que te fadigaste debaixo do sol. A sabedoria bíblica está propondo para nós a seguinte perspectiva: diante da vida, o melhor a fazer é vivê-la, é aproveitá-la. E aproveitá-la sabendo que Deus de antemão já está agradado das nossas obras. Por isso ele diz: vai, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, porque Deus se agrada disso. Olha que coisa interessante. 2024 será um ano, como eu disse, repleto de desafios, mas também de potencialidades. Mas sobre tudo isso está um Deus que nos quer bem e já está agradado de nós. Se agrada quando nós temos prazer. Se agrada quando nós comemos com alegria o pão, quando bebemos o vinho com prazer. Ou seja, quando vivenciamos a vida em sua plenitude, Deus se agrada disso. Isso está vinculado, inclusive, à questão de festas. Porque Eclesiastes diz que em todo tempo as nossas roupas têm que ser brancas e o óleo nunca pode faltar sobre a nossa cabeça. A gente não pode espiritualizar esse texto, porque esse texto aqui não está falando nada de unção ou de qualquer coisa desse tipo. O que ele está falando aqui, na verdade, está se relacionando às festas. Quando os judeus iam em festas, eles vestiam roupas limpas e ungiam a cabeça com óleo para aproveitar a festa. Então é isso que o texto bíblico está dizendo. Para a gente ingressar em 2024 como quem está ingressando numa festa em que Deus se faz presente. Porque Deus é festeiro. É só olhar para o Evangelho para perceber que Jesus gostava de partilhar a mesa, gostava de estar em casamentos regados a bom vinho. Esse é Jesus de Nazaré. E se é assim, então também cabe a nós aproveitar essa vida como dom de Deus. Saber identificar os elementos preciosos
podem ser os mais cotidianos possíveis, os mais simples possíveis, mas que nos trazem alegria. Para escapar dessa lógica de maquinário a qual nós estamos submetidos por um sistema opressor, o caminho, ou pelo menos um dos caminhos, é olhar ao redor e nomear as coisas do cotidiano que nos alegram e que nos dão prazer. Que se Deus se agrada dessas coisas, então esse é o caminho da nossa própria humanização. Então, por exemplo, o cheiro de terra molhada, o cheiro do café pela manhã, passear na praça, assistir um filme, ouvir uma música, ler um livro, enfim, atitudes do cotidiano que trazem a nós esse elemento de humanidade que a gente está perdendo constantemente com o passar dos anos. E tudo isso, gente, culmina no ápice do nosso próprio chamado enquanto seres humanos, que é a relação com os outros, a alteridade. Aqui no texto representadas pelo casamento. O texto diz, goza a vida com a mulher que amas. Mas isso certamente pode ser ampliado para pensar, goza a vida com o homem que amas, com o pai que amas, com a mãe que amas, com os filhos que amam. Enfim, a relação aqui é de alteridade, de encontro com o outro. Porque esses encontros com o outro é o que podem nos salvar e salvar as nossas formas de pensar e ser em 2024. Enfim, há muita coisa para se falar aqui de Eclesiastes. Recomendo que você leia o texto, acho que vale a pena, é bem interessante conhecê-lo. Mas, sobretudo, eu quero que você guarde essas informações, né, na sua mente nesse último dia do ano e que possa construir 2024 a partir delas. A ideia de que a vida é repleta de desafios, de problemas, mas também de vitórias, de alegrias. A vida é assim. Mas nessa vida, quem nos acompanha é um Deus que já está agradado das nossas obras. Então, vivamos em paz. Desejo a você e a sua família um excelente 2024. Que seja um ano repleto de bênçãos, de alegria de Deus, de paz, de prosperidade, de bons acontecimentos. E que também, nos acontecimentos ruins que vierem, vocês possam se sentir fortalecidos por esse amor de Deus que sempre é presente. Um abraço, pessoal, e feliz ano novo.